Ao final dos anos 60, na maior parte do mundo, em especial nos Estados Unidos e o norte da Europa, surge um movimento ambientalista multifacetado e proativo, vinculado às lutas sociais e aliado à nova percepção popular de justiça ambiental. As ações coletivas, políticas e discursos ambientalísticos são bastante diversificados, sendo praticamente impossível considerá-los um único movimento. De acordo com Kessels, afirma que se faz necessário a distinção através de uma tipologia dos movimentos ambientais, e essa distinção é estabelecida entre o ambientalismo e ecologia. O ambientalismo refere-se aos comportamentos e práticas coletivas que visam a mudança de percepção e atitudes entre a relação ser humano-ambiente natural, contrariando o paradigma social dominante. O surgimento do movimento ambientalista proporcionou um despertar para as questões ambientais, ocorrendo de forma difusa, compreendendo as necessidades e percepções de diferentes localidades, em prol do meio ambiente e de uma relação de coexistência entre o ser humano e o meio que este está inserido. Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, revelou na noite de ontem no programa Roda Viva da TV Cultura que não sabe quem foi o ativista e seringueiro Chico Mendes e ainda questionou qual a importância dele no momento em que o Brasil está vivendo. Eu queria saber do senhor qual a sua opinião sobre Chico Mendes. Eu não conheço Chico Mendes, eu tenho um certo cuidado em falar sobre coisas que eu não conheço. O fato é que é irrelevante. Que diferença faz quem é o Chico Mendes nesse... Chico Mendes se tornou a principal voz da causa ambiental dos povos da floresta. A sua luta na defesa dos direitos dos seringueiros e pequenos produtores rurais e pela defesa e preservação do meio ambiente foi reconhecida no mundo inteiro, o que não impediu que em 1988 Chico Mendes fosse assassinado no quintal de casa. A repercussão internacional permitiu associar a bandeira da sustentabilidade ecológica à sustentabilidade social. O caso foi a âmbito público e expandiu-se internacionalmente, garantindo a punição de seus assassinos. Os movimentos ambientalistas surgiram desprovidos das degradações ambientais desde o século XVII, como um sistema de plantio de árvores feito pelo Japão em 1666, para evitar a erosão de solo e enchentes. Já no século XVIII, vem a Revolução Industrial, que muda por completo a vida de várias pessoas, e o uso de recursos naturais aumenta significativamente. No mesmo século, Thomas Malthus cria a teoria conhecida como Teoria Populacional Malthusiana, que diz que a população tenderia a crescer em progressão geométrica e a produção de alimentos tenderia a aumentar em progressão aritmética e que isso levaria à pobreza e à fome. Essa teoria está ligada diretamente ao uso eficiente dos recursos naturais. De 1800 a 1900, muitas coisas importantes aconteceram na área ambiental, como o cunho do termo ecologia pelo alemão Ernst Haeckel. Também o Parque Yellowstone nos Estados Unidos se torna o primeiro parque nacional do mundo, e entre outras. Em 1900 é realizada a primeira Conferência Internacional para a Proteção Ambiental, que foi a Convenção Internacional para a Proteção de Animais, Aves e Peixes, no continente africano. E então, em 1962, Rachel Carson publicou o livro que marcou o início do movimento ambiental moderno. O livro Primavera Silenciosa, que aponta problemas como a extinção de aves e um problema muito sério com o uso do agrotóxico DDT, que causa câncer e aumento da mortalidade entre os pássaros. 5 de outubro de 1988 foi promulgada a atual Constituição Brasileira, que pela primeira vez foi inserido um capítulo específico para o meio ambiente, apesar de imparcialmente previstas cláusulas protetoras em dispositivos constitucionais anteriores. Em seu artigo 225, declara o meio ambiente como um bem de uso comum a todos e impõe tanto ao poder público quanto à coletividade o dever de zelar pela sua proteção.
A lentista traz no seu texto um elenco vasto de dispositivos tendentes à proteção ambiental, com a legitimidade do cidadão para propor a ação popular, defesa da biota e demais recursos hídricos, minerais e naturais, e sua função social da propriedade, proteção da população indígena, controle das atividades nucleares, direito à informação, princípios da administração pública, direito de participação, entre outros. O artigo 225 também declarou como patrimônio nacional diversos ecossistemas representativos do território brasileiro, como exemplo a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira. Ou seja, nosso país possui uma infinidade de recursos, basta preservar. Com o avanço da tecnologia, os movimentos sociais ambientalistas estão partindo de programas e projetos, até mesmo ONGs, através das redes sociais, incentivando e instigando o internauta a conhecer mais a respeito dos impactos ambientais e do seu papel como indivíduo na sociedade. Uma das principais propostas feitas por esses revolucionários ambientalistas é induzir as indústrias capitalistas a reflorestar uma área desmatada, com diversidade de plantas que não sejam tóxicas para o solo ou para a fauna e flora já existentes naquela região. Fazendo isso, eles preservariam tanto a lei que está prevista na Constituição sobre o meio ambiente, como estariam sendo sustentáveis, e seguindo os 3 pilares, que são o econômico, social e ambiental, e que não prejudicaria também as gerações futuras. Outra ideia deles, e proposta também, é que todas as regiões do Brasil, desde as capitais até os interiores, criem leis para multar quem for pego jogando bitucas de cigarro no chão, ou qualquer outro objeto ou alimento, e instalar coletores desses materiais em pontos estratégicos, para que assim evitassem a poluição ambiental e futuros desastres. Porque, bem como sabemos, existem mais de 4,7 mil substâncias tóxicas presentes no cigarro, na composição do cigarro, e que o filtro usado para o acabamento do mesmo é um de acetato de celulose, que é de difícil degradação e é muito prejudicial tanto para o oceano quanto para os organismos que vivem lá e que fazem fotossíntese. Um dos principais movimentos sociais ambientais hoje é o Greenpeace, que visa a preservação das florestas e dos rios. É seu dever também, como um indivíduo da sociedade, se autoconscientizar. Será que eu realmente cumpro meu papel como indivíduo para com o meio ambiente? Pense nisso e reflita.